Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas Ribeiro dos Santos, Campos de Oliveira, e eu estou aqui hoje, nesse curso de extensão, né, tópicos de metodologia científica, para trabalhar com vocês alguns conceitos que nós consideramos básicos quando a gente fala de pesquisa, né, de ciência, de saber acadêmico, né, científico, enfim. Eu sou doutor em História Comparada pela UFRJ, integro o Programa de Estudos Medievais da UFRJ, que é um laboratório, né, de pesquisa na área de Idade Média, enfim. E eu trouxe aqui alguns pontos, né, alguns conceitos básicos, ou pelo menos aqueles que eu considero como básicos, que nós consideramos como grupo, né, enfim. Quando a gente pensa ciência, a área da ciência e a pesquisa desenvolvida na área da ciência, tá? Claro, quando eu falo de conceitos, né, eu não busco aqui trabalhar todos os conceitos, né? Não é essa a ideia central, até porque isso seria impossível, dada a proposta da atividade, e mesmo, né, se não fosse em virtude das características da proposta, imagine, né, trabalhar todos os conceitos, né? Seria impossível. Mas alguns, né, alguns elementos, alguns fatores dos quais a gente não pode abrir mão quando a gente busca compreender minimamente que características a pesquisa científica tem ou deva apresentar, que noções compreendem determinados termos e daí por diante. E, claro, de forma introdutória, né, o objetivo é que a gente trabalhe aqui por passos iniciais, tá? Sem extrapolar qualquer um dos termos, sem se aprofundar, né, exaustivamente sobre cada um dos pontos, tá? Trouxe aqui alguns conceitos que a gente considera importantes quando a gente fala, como eu falei, né, de pesquisa, saber científico e daí por diante. De tudo aquilo que, né, o acadêmico faz de uma forma geral. Então, primeiro, saber científico, né? O que vem a ser, né, saber científico? O primeiro ponto. Pesquisa científica, tema, objeto e recorte, problemática. Já pensaram uma pesquisa sendo desenvolvida sem que haja uma questão central? Pois é. Objetivos gerais e específicos, metodologia e, claro, hipótese, tá? Ah, professor, mas eu lembrei aqui de outros conceitos que, sem dúvida, são importantes. Chama a atenção de vocês. Serão e poderão ser trabalhados, enfim, nas próximas aulas. Muitos destes conceitos aqui serão retomados, né, por outros professores nas aulas sequenciais. No entanto, esses aqui eu trouxe para que, primeiro, não fique muito confuso, né, a gente não atropele aí determinados pontos que a gente considerem importantes, tá? E a gente consegue ter um bom ponto de partida trabalhando essas noções aqui que são fundamentais, tá? Então, eu vou ficar circunscrito a cada uma dessas noções, desses conceitos, para que a gente possa aí ter uma abordagem inicial mais eficiente. E aí, claro, poxa, fiquei com dúvida, não compreendi muito bem, né, o que caracteriza o tema. Há o momento oportuno de vocês darem essa devolutiva para a gente, aí, na medida do possível, eu vou tentar, né, responder as questões de acordo com as perguntas que vieram, tá? Bom, então eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente trabalhar bonitinho e ter uma noção básica introdutória, né? Quando eu falo de saber científico, o primeiro conceito, eu preciso ter uma noção, primeiro, do que é ciência, né, e segundo, do que vem a ser senso comum, tá? Então, quando eu falo de ciência, eu também falo de senso comum, quer queira, quer não, né? São formas de saber que se relacionam, né, dentro de uma lógica, diria eu, até mesmo complexa, e se confundem, né? Quando a gente pensa em especial contexto atual, uma confusão muito clara entre o que é ciência e senso comum,
o que vem a ser saber científico e os achismos que circulam aí, né, no meio social, enfim. Importante, quando a gente fala de saber, a gente fala de pluralidade, né, de diversidade. E a ciência, ela é uma forma de saber dentre muitas outras, né? Claro, para a gente hoje é importante delinear o que é essa forma de saber, mas a gente não pode abrir mão da necessidade de compreender que elementos caracterizam as outras formas de saber, né? De forma geral, um passando mesmo, tá? Até mesmo para a gente ter uma noção do que vem a ser em seguida o saber científico. Então, quando eu falo de senso comum, poderia fazer essa pergunta já inicial a vocês. Quando eu falo de senso comum, o que vem à cabeça de vocês, né? Que exemplos vocês poderiam dar de saber de senso comum? De cara, a gente poderia aí chamar a atenção das crendices populares, dos mitos, de tudo aquilo cuja certeza, né? E talvez trabalhar pela certeza seja o pior exemplo, mas tudo aquilo que não possa ser comprovado cientificamente, não possa ser validado, não possa ser reproduzido, verificado. Normalmente a gente entende o senso comum como um saber geracional, transmitido hereditariamente. Os nossos avós entendiam dessa forma, explicavam dessa forma, meus pais aprenderam assim e me ensinaram assim. A gente não sabe a origem, a gente simplesmente reproduz, né? A gente aprendeu ao longo da nossa trajetória determinados valores, a gente reproduz, e isso se apresenta a gente como uma forma de saber, sem que haja necessariamente qualquer tipo de racionalidade para o desenvolvimento, né? Um exemplo claro, quando eu falo, né, desse saber de senso comum que a gente aprende, que a gente ri muitas vezes, né? Ah, se deixar o chinelo de cabeça para baixo, né, a avó, a tia, a mãe vai morrer, né? Imagino que muita gente se frustrou, né? Deixou lá 4 ou 5 pares de chinelos de cabeça para baixo e nada aconteceu, né? Quanto acontece, muita gente faz esse teste aí para verificar, vai que, né? E isso é um exemplo, né, muito claro de senso comum, de saber de senso comum. Isso não pode ser verificado em momento algum, isso não pode ser testado, não pode ser reproduzido. Isso faz parte do diálogo com o seu eu, né, com o seu íntimo, e ver ali, né, e significar aquilo ali como uma resposta, enfim, né. As noções mitológicas também dialogam intimamente com o senso comum, e isso somente em virtude de não poderem ser comprovadas cientificamente, ou atestadas cientificamente, ou cujas respostas não possam ser validadas cientificamente, tá? Com isso, eu chamo a atenção de uma coisa: quando eu falo de ciência e senso comum, eu não estou buscando aqui hierarquizar essas formas de saber, né? Até porque a gente não pode fazer isso, tá? Os saberes, eles têm uma importância significativa e pessoal para cada um, né? Foucault já chamava atenção que há questões políticas na hierarquização dos saberes, né? Uma obra chamada Arqueologia do Saber. Mas, de toda forma, quando a gente fala do saber de senso comum, a gente fala de uma determinada forma de saber que tende a ser irracional, ametódica, ou seja, não há métodos para o desenvolvimento, sistemática, não há uma sistematização de ideias, né, para chegar àquele resultado. Enfim, são noções que a gente aprende a partir dos nossos familiares, a gente reproduz e a gente não tem clareza assim, né, necessária de por que eu sigo o que sigo, por que eu acredito no que acredito, né? Aquela pergunta, né, importante, filosófica que a gente deveria, né, fazer. Há uma obra da Marilene Chauí chamada Convite à Filosofia, e ela trabalha os elementos característicos da atitude filosófica, né, esse momento da indagação. Por que eu faço o que faço, sigo o que sigo, né? É,
A última coisa que a gente faz quando reproduz uma noção de senso comum é essa indagação, é esse momento reflexivo em relação às nossas escolhas, tá? De toda forma, o senso comum ele se encaminha por essa forma de saber, né? Um saber que não pode ser reproduzido, não tem um método para o seu desenvolvimento, não pode ser testado, ele simplesmente existe. E ele existe porque há uma valoração pessoal de cada um, ou de grupo, enfim, que signifique a existência dele e atrele a ele validade para que ele continue a existir, tá? Beleza, professor. Um outro exemplo, então, né, de saber de senso comum. Tranquilo. A gente pode falar aí, se quebrar o espelho tem 7 anos de azar, né? Imagina aí o desespero de muitos, né? Quebrei sem querer o espelho, acabou minha vida por 7 anos. Não, né? Isso daí faz parte dessa crendice popular de senso comum que, obviamente, não tem nenhuma validade científica, né? Diz muito da sua crença nisso do que necessariamente de um ramo acadêmico que atestou aquilo ali com validade, tá? Quando a gente fala de ciência, então vou partir do pressuposto que a gente entendeu o que é senso comum, tá? Quando a gente fala de ciência, a gente caminha por outro lado, né? A gente caminha por aquilo que é validado pela academia, é testado, verificado, segue métodos e técnicas para o seu desenvolvimento, né? Há uma racionalidade, uma sistematização de ideias envolvidas, né? Até que determinado resultado seja alcançado, né? Esse resultado alcançado, ele é testado, né, constantemente para ser verificado até que ponto ele se sustenta ou não, né? E aí, claro, né, tem um autor chamado Karl Popper que chama atenção de que a ciência ela não produz verdades e não produz certezas, né? De forma que científico tem que ser falseável. Tem que existir a possibilidade da gente trabalhar o contrário. Fora isso, o resultado que a gente chega não é ciência, né? É religião, é senso comum, é qualquer outra coisa, não é ciência, tá? Então, para ser ciência, tem que ser falseável. Tem que existir a possibilidade de eu, por outros caminhos, né, é, chegar a resultados, desde que científicos, claro, mas chegar a resultados diferentes, tá? Bom, então, quando eu falo de ciência, eu falo, listei aqui para vocês para ficar tranquilinho. Emprego de métodos e técnicas, racionalidade e sistematização de ideias, formulação e testagem de hipóteses, falsibilidade. Professor, mas eu imaginei aqui, né, uma série de outros elementos também importantes, tá vendo? Sem dúvida, né? É possível que eles sejam importantes. Mas eu não tenho como pensar ciência abrindo mão destes elementos aqui que trago a vocês de momento, tá? E claro, quando eu penso senso comum, eu penso a ausência destes elementos, tá? Pois bem, sigamos. Quando a gente fala de pesquisa científica, né, que é outro conceito importante para a gente fala da operacionalização do saber científico, ou melhor, do momento de produção do saber científico. Então, o saber científico ele nasce partindo desses elementos que antes nós listamos, né? Emprego de métodos e técnicas, racionalidade, sistematização de ideias, enfim, tá? Formulação de hipóteses, testagens, observação, reprodução e daí por diante. E aí, claro, né, quando a gente fala de reprodução, a gente está pensando em reprodução em laboratório, né? A gente está pensando determinados ramos do saber científico, há outros em que essa reprodução ela é mais difícil, como, por exemplo, nas ciências humanas, mas, de toda forma, são fatores que caracterizam o saber científico, que dão forma ao rigor científico, né? E que não estão à margem quando a gente trabalha o desenvolvimento da pesquisa científica. Então, a investigação científica, ela é formal e criteriosa, ela segue esse rigor, ela não pode abrir mão desse rigor. Eu não produzo saber científico por achismo.
Isso faz parte do senso comum. Eu sigo métodos, técnicas, determinados caminhos estabelecidos pela academia, e é interessante a gente ter essa noção, né? Isso varia com o tempo, tá? Isso é histórico. Mas, de toda forma, a academia ela reconhece, né, determinados caminhos, tá? Para que o resultado ele seja validado cientificamente, academicamente, tá? Então, eu sigo o rigor acadêmico, eu sigo o critério formal estabelecido pelos pares para chegar a um determinado resultado, né? É interessante que a pesquisa científica ela busca dar uma resposta verificável aos fenômenos, né? E que isso quer dizer que qualquer um, obedecendo os métodos apresentados pelo pesquisador, poderão chegar àquele resultado que ele chegou. Isso hipoteticamente, claro, tá? Mas é interessante que o pesquisador ele torne público, né, a trajetória que ele percorreu para chegar a um determinado resultado, né? Para que outros possam verificar se aquilo ali tem validade ou não, se sustenta ou não, se houve algum vício ou não na trajetória, tá? No desenvolvimento da pesquisa. Então, quando a gente pensa pesquisa científica, a gente trabalha a ideia do desenvolvimento de um estudo que segue um rigor acadêmico, né, uma lógica formal criteriosa, da qual não pode se afastar para chegar a um determinado resultado, tá? Qualquer outra forma de desenvolver uma resposta que não a reconhecida academicamente faz parte do saber de senso comum, tá? É uma tendência isso, tá? Então, de um lado eu tenho a academia, do outro lado eu tenho o saber de senso comum. Eu estou sendo bem reducionista, mas para que a gente tenha uma noção mais geral, tá? Nós temos também o tema, né? O tema é um elemento importante quando a gente pensa pesquisa, sobretudo, né? E o que é o tema? O tema, eu diria, e eu procurei colocar aqui bonitinho, né, escrito para vocês terem essa perspectiva de forma bem objetiva. O tema ele é a noção mais geral, né? É o primeiro olhar que você lança, é o primeiro passo que você está em tentar compreender um determinado fenômeno, é a abordagem mais geral que você pretende investigar, tá? É a noção mais geral tende, como eu coloquei aqui, a anteceder a delimitação do objeto, né? Então, por exemplo, eu quero estudar as estrelas, né? A composição estelar, tá? Olha só, esse é um tema, tá? É uma noção mais geral, é uma abordagem mais geral em relação ao fenômeno, tá? Ah, sendo mais específico, mostrando o que é o tema para o que é, por exemplo, o objeto, né? O tema, eu quero analisar, né, a composição estelar. Legal, esse é o tema. A noção mais específica, o objeto. Eu quero analisar a composição estelar de Órion, né, que é uma constelação bem conhecida. Tá? Aí eu já estou delimitando ainda mais o que antes era o tema. Então, primeiro eu tenho uma noção mais geral, e aí em cima dessa noção geral, eu delimito e traço noções mais específicas. O tema ele é sempre uma abordagem mais geral. Eu quero estudar o fenômeno da Covid em 2021. Isso é o tema, tá? Eu quero analisar o impacto da Covid na França entre janeiro e fevereiro de 2021. Beleza, eu tenho um recorte aí mais específico, tá? Então, quando eu falo do tema, eu sempre falo da noção mais geral, que compreende a pesquisa, tá? De uma abordagem mais geral, tá? Mais generalista, né? Quando eu falo do objeto, eu falo justamente desse recorte. Então, o recorte ele é a coisa em si a ser pesquisada, o alvo central da investigação, tá? Ou seja,
Se antes eu tinha o tema analisando a Covid em 2021, quando eu falo do objeto, eu quero analisar o impacto da Covid na França entre janeiro e março de 2021, pegando exclusivamente a população de rua, né, a população vulnerável em situação de rua. Olha como eu fiz um recorte muito delimitado no tempo e no espaço. No tempo eu pego 2021, né, entre fevereiro e março, tá? No espaço eu pego a França, delimitando na França a população em situação de rua. E poderia até ser mais específico, né? Trabalhar ali uma determinada região. Então, o objeto, ele é uma delimitação, né, mais recortada em cima do tema. O tema é a noção geral, Covid, né, 19, em 2021. Quero trabalhar o fenômeno da Covid-19, né, em 2021. E o recorte, o objeto, ele é a delimitação, tá? Ele é a precisão, a especificação daquilo que efetivamente eu estou querendo estudar dentro desse tema da Covid-21, da Covid-19, tá? Então, tema e objeto, tá? Tema, noção mais geral, objeto, noção mais específica, tá? E a problemática, o que vem a ser? A problemática, ela é a questão, né? É a questão central que você vai buscar responder com o desenvolvimento da sua pesquisa, tá? Toda pesquisa, ela responde a uma questão, né? E, normalmente, essa questão, ela é a problemática. Normalmente, a gente não escuta, né, a questão central vindo com esse termo, problemática. Mas é assim que, academicamente, a gente entende a questão central. Ela vem na forma de um problema, né? De uma pergunta que o pesquisador vai buscar responder a partir da sua pesquisa, tá? Nós podemos identificar uma questão central somente, e aí a pesquisa ela vai se empreender em responder essa questão central, ou nós vamos identificar uma questão central, né, sendo ali rodeada por outras questões menores, né? E aí a pesquisa ela vai, na medida do possível, respondendo às questões menores, mas sempre apontando para a questão central, tá? Esse é um ponto que a gente precisa ter em conta. Então, a problemática ela pode ser acompanhada ou não por outras questões menores, né? Mas sempre conectada à questão central. Então, quando eu falo problemática, coloque aí problemática igual questão central, tá? É a questão central que você vai buscar responder, tá? E de que forma ela vem? Né? Ela vem, eu gosto muito da ideia de que ela vem na forma de uma pergunta mesmo, né? Até mesmo para tornar mais fácil a resposta, né? Por exemplo, que impacto a Covid-19 gerou na população negra norte-americana, mais especificamente de Miami, né, em janeiro e fevereiro de 2022? É uma pergunta. A sua pesquisa ela vai buscar responder esta pergunta. O que é a problemática? É a pergunta colocada, tá? Então, quando eu falo problema, problemática, eu coloco sempre a ideia de uma pergunta. É a pergunta que o pesquisador vai buscar responder, tá? Sigamos. Objetivos centrais, né? Ou melhor, gerais e objetivos específicos. Os objetivos gerais trabalham, né, intentos mais abrangentes a serem alcançados com os resultados da pesquisa. Então, é aquilo que você busca alcançar, né, de forma mais geral, né, com a sua pesquisa, tá? E se atrela, né, efetivamente, dialoga intimamente com a problemática, né, quer queira, quer não, né? Então, para onde a problemática estiver apontando, efetivamente você vai identificar, né, também o objetivo
que você quer alcançar, tá? De forma mais geral, né? E, por outro lado, nós temos também os objetivos específicos, né? E o que seriam os objetivos específicos? Eles são todos aqueles de interesses particulares, delineados a partir de especificidades atreladas ao estudo, né? Ou seja, são aqueles que nascem a partir de elementos menores que compõem o desenvolvimento da pesquisa. A pesquisa ela vai dando respostas, né, respondendo questões importantes que se vinculam a interesses específicos, quer queira, quer não, mas que apontam, né, para o problema central, tá? Então, quando a gente fala desses objetivos específicos, a gente fala de tudo aquilo que a gente busca alcançar, partindo das especificidades que o trabalho permite apresentar por meio de suas respostas, tá? Então, com os objetivos gerais, a gente aponta para noções mais gerais, para intentos mais gerais, né? E com os objetivos mais específicos, a gente aponta para as particularidades que a nossa pesquisa permite alcançar, tá? Metodologia. Quando a gente fala de metodologia, a gente fala basicamente de operacionalização dos dados, né? Ou seja, da forma como você empreende, né? Organiza os dados, levanta as informações, né? Coloca em prática tudo aquilo que você foi coletando, né, como dados ao longo das suas investigações, né, do seu levantamento, enfim, ao longo da pesquisa, tá? A metodologia ela diz muito respeito ao percurso, né, que você trilha para obter determinados resultados, tá? Se eu vou estabelecer uma comparação, se eu vou fazer uma análise, né, de tipagem sanguínea, se eu vou fazer uma coleta de dados a partir de informações provenientes de cartas, né, enfim, toda a lógica metodológica que você escolhe, né, trilhar para o desenvolvimento da sua pesquisa. E aí, claro, conforme você modifica, né, a sua metodologia, você vai obter efetivamente respostas diferentes, né? E isso pode impactar ou não os resultados em relação à questão central que você quer responder, tá? A problemática. Então é importante que você utilize a metodologia certa, né? Ou pelo menos aquela que você acha mais conveniente em relação à questão que você busca responder com a sua pesquisa, tá? Então, uma determinada metodologia vai te permitir alcançar um determinado resultado. Se eu trabalho por outras metodologias, eu alcanço outra série de resultados. É sempre relevante, né, que a gente considere que a nossa investigação ela não busca dar conta do todo, né? A gente normalmente é levado à ideia de que não, eu quero responder tudo, eu quero dar conta de todas as questões e tudo mais, então vou me utilizar do maior número de referenciais metodológicos. Não, você vai fazer né, vai desenvolver uma pesquisa impossível, né? Até porque você tem um tempo, né? Você tem um cronograma e mais à frente, né? Outros professores vão falar de forma mais detida sobre o cronograma. Você tem um cronograma para desenvolver a pesquisa, né? Você tem uma limitação temporal, você tem uma limitação até mesmo de acesso à documentação, né? Às suas fontes. Enfim, e isso te permite um determinado trabalho e não outro, tá? Então, muitas vezes, eu sempre escutei isso, né? É, menos é mais, né? Então, você ser rigoroso e preciso em relação à metodologia que você vai utilizar, isso te faz, né, alcançar resultados muitas vezes mais eficientes
e melhores, né, enfim, mais produtivos e mais válidos, do que necessariamente você tentar dar conta do todo, se utilizar, né, de um sem número de metodologias e não desenvolver com o devido rigor científico a sua pesquisa, ficando assim, né, aquém o seu resultado daquilo que poderia ser alcançado, tá? Então, muitas vezes, se utilizar de uma metodologia, no máximo duas, tá? Te faz ter um resultado mais eficiente do que necessariamente você se valer ali de muitos métodos e produzir uma quimera, né? Não tem qualquer sentido, tá? Então, quando a gente fala de método, a gente fala do caminho que você escolhe trilhar para operacionalizar os dados que você obtém, né, as informações que você está levantando, tá? Se eu vou comparar, se eu vou analisar discursivamente, se eu vou fazer um levantamento por análise de caso, enfim, se eu vou fazer o desenvolvimento de estudo de conteúdo, o método ele é diverso. É preciso que você tenha clareza do método que você vai selecionar. E aí, claro, né, é preciso que você faça um estudo prévio do método, né? Então, eu escolhi uma análise de conteúdo, né? Então, é interessante que você faça um estudo prévio sobre análise de conteúdo, um estudo mais teórico, do que compreende a análise de conteúdo, de que forma ela é aplicada no desenvolvimento, né, da pesquisa, para que você efetivamente tenha essa noção prévia para não cometer erros, né, que possam ali tirar a validade do resultado que você vem alcançar, tá? Então, a metodologia ela é basicamente essa operacionalização de dados, tá? Quando a gente fala de hipótese, né, o que é a hipótese? A hipótese ela é basicamente um a priori, né, uma noção a priori, uma proposição inicial, né, deduzida do objeto, né, daquilo que você está propondo estudar, que busca responder provisoriamente a questão central. Ou seja, lembra lá atrás, quando eu falei da problemática, da questão central? A hipótese, ela é uma resposta que você dá como ponto de partida para sua pesquisa em relação a essa questão central, tá? Então, aquela primeira iniciativa de tentar responder, né, a pergunta colocada, né? E você, ao longo da pesquisa, vai verificar se a tua hipótese, né, se a resposta dada, ela se sustenta ou não, tá? E aí o resultado vai encaminhar para uma determinada resolução. Ou é corroborando a hipótese que você tinha lançado inicialmente, e é interessante, porque quando a hipótese que você lança ela é corroborada, isso te permite, como resposta, ter noção de que você tinha uma boa compreensão daquilo que você estava buscando investigar, né? E corroborar o resultado, né, hipotético, é, é relevante como sinal de que a compreensão que você tinha ela estava alinhada, né? Enfim, ao que estava sendo produzido como pesquisa. E refutar também é muito relevante, né? Porque mostra que a resposta que você tinha inicialmente não se sustenta, né? Muita gente tem a falsa ideia de que, mas se o resultado da pesquisa refutar a sua hipótese, quer dizer que você falhou, né, na pesquisa. Claro que não. Quer dizer que você está demonstrando, né, para os pares que aquele encaminhamento de resposta, que pode ser de outros, não se sustenta quando o caso, né, é aquele que você está analisando, né, aquele objeto em específico. A contribuição, ela não se dá exclusivamente por aquilo que é corroborado no resultado, mas por aquilo que é refutado, né? E a gente percebe que, assim, é relativamente difícil, diria eu,
uma resposta, né, científica que não traga, em alguma medida, partes refutadas da sua hipótese e partes corroboradas, né? Ou seja, a tendência é que a sua hipótese não seja refutada em absoluto e não seja corroborada em absoluto, né? Há uma variação de intensidade em relação a ambos. E isso é o que traz a contribuição para os pares em relação à sua pesquisa. O erro ele está quando você formula a hipótese e tenta forçar a pesquisa a corroborar a hipótese, né? Isso não é ciência, obviamente. Você deforma o processo de desenvolvimento da pesquisa, tá? E isso para a academia é um erro crasso, né? A gente não pode fazer isso. A pesquisa ela é desenvolvida. Ou ela vai apontar ou ela vai se distanciar em intensidades diferentes. De toda forma, desde que seguindo o rigor científico, o resultado ele é sempre contributivo, tá? Então aí nós temos a hipótese, tá? Retomando, que vem a ser a hipótese, ela é uma resposta, ou melhor, uma tentativa de resposta provisória dada inicialmente, tá? A problemática lançada, a questão central lançada. E a pesquisa ela vai buscar verificar se sustenta ou não essa hipótese, em que medida ela se sustenta. Isso como resultado, tá? Só para a gente ter uma noção. Meus amigos, era isso, tá? Eu quero agradecer imensamente cada um de vocês que estão aqui, né, assistindo e acompanhando esse mini curso. Espero ter podido ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, chamem a atenção, apresentem, né, retomem esse diálogo com a gente. Na medida do possível, eu vou ali responder as questões. Agradeço a todos. Assistam, né, as próximas aulas e desejo a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Acessem as páginas do PEN, do Programa de Estudos Medievais da UFRJ, e até mais. Tchau, tchau, pessoal!